Em 1954, a legislação determinava que o transporte de produto oriundo do interior, produto como castanha, borracha, peles de animais silvestres e outros, fossem despachados com prazo de 48 horas para efeito de acompanhamento e desembarque em Manaus. Nessa época ainda não existiam fiscais. Os fiscais eram os oficiais de fazenda que operavam uns em folha de pagamento, outros dedicados à fiscalização, eram destacados para as usinas de beneficiamento, como a usina Manacapuru, da CIEC, do Ibeçabá, a Esteve Negron, a usina que beneficiavam produtos regionais. E ali eles tiravam uma carga de trabalho de uma semana. Cargas de uma semana de trabalho, fiscalizando. Os portos eram livres de mercadoria. Bora dar uma pausa. Deixa eu tirar. Os navios do Lloyd, que transportavam cargas do sul, como o açúcar, o trigo, o café que vinha também do sul, que aportavam nas torres, no rodo principal, tinham também a presença de uma dupla de fiscais representados por oficiais de fazenda, que acompanhavam desde o começo do embarque desde o começo do desembarque até o final do embarque, recebendo hora extra, vem dizer isso, paga pela empresa que embarcava, que remetia a embarcação através do despachante. A cidade vivia assim, o centro mesmo, o trânsito de mercadoria, de armazém para comércio, a circulação interna era descoberta totalmente. O aparecimento dos primeiros fiscais surgiu em 58. Eles foram criar, através da Lei 5, foram criados os cargos de fiscais de vendas e consignações. Mas em número muito pequeno, e eles prestavam serviço aos escritórios, às lojas, mas a cidade em si ficava descoberta. Nós tínhamos oficiais de fazenda tirando serviço também na Barão de São Domingo, na Praia de São Raimundo e nos aeroportos de carga, para liberar os perecíveis, mercadoria perecível. E na BR-319, onde passava 90% da mercadoria consumida em Manaus e Roraima, vinham através da BR-319. E seu Renier, quando o senhor entrou, quais eram as atividades? Eu queria que o senhor pudesse relatar que o senhor entrou como oficial de fazenda no ano tal, e as atividades que o senhor fazia como oficial de fazenda. Eu sempre trabalhei na área de fiscalização, sempre. Trabalhei um pouquinho fazendo folha de pagamento. Depois fui deslocado para a área de fiscalização. Fui chefe da SCAI, Serviço de Controle de Arrecadação do Interior. Em uma época fui também coletor de renda, que o secretário me designou, embora sem o meu aprovo, mas tive que atendê-lo. Voltando, continuei na fiscalização. Lembro que em 70, o secretário achou que
Secretário e o pessoal da fiscalização envolvido. O pessoal envolvido na fiscalização. Achou que a cidade, a fiscalização não estava cobrindo o centro. Os bairros cresciam e foi criada então uma equipe e chamavam de mercadoria em trânsito. E essa equipe era constituída de oficiais de fazenda. Eram eles, entendeu? As pessoas mais próximas da fiscalização, da arrecadação do Estado. Os fiscais, eles se incumbiam de outro setor. E foi duro. O secretário nos deu uns 3 ou 4 Fuscas, entendeu? E nos jogou na cidade que crescia, né? Uma cidade que crescia, que se desenvolvia, com novos bairros, novos centros urbanos. E foi duro saber que muitos caminhoneiros não obedeciam o chamamento, a determinação da equipe de fiscalização. Foi então que o secretário, em acordo com a Polícia Militar, colocaram no carro 2 policiais. 2 fiscais e 2 policiais. Nas lanchas, que prestava serviço também 2 policiais. Para fazer com que os caminhoneiros transportadores obedecessem à fiscalização. E escolheu a Polícia Militar como fonte de depósito desses caminhões. Atacar esses caminhões. Um tempo foram aceitando e a fiscalização se tornou vitoriosa por isso. O senhor entrou então que ano? 56. 1956. Época que não tinha luz, entendeu? Nós trabalhávamos com candeeiro no centro da cidade. Eu entrei, era Diretoria Geral da Fazenda Pública, em 56. Não era secretaria, entendeu? Em 56, em 55, 56, é que foi criado a Secretaria de Economia e Finanças. Os antigos funcionários ocupavam cargo de secretário, não, de escriturário. Ocupavam cargo de escriturário. E tinham carreira da 4ª à primeira né, classe. Primeira classe. Com a criação da Secretaria de Economia e Finanças, os escriturários passaram ao oficial de fazenda do quadro suplementar e foram e deram margem a ingresso de novos auxiliares na categoria de oficial de fazenda, mas da parte permanente. Esses funcionários trabalhavam em folha de pagamento, no gabinete do secretário, nos departamentos, e outros eram destacados para fiscalização nos postos do IBSabá, da CIEX, do JG Araújo, do J Leite e outras firmas que trabalhavam com produtos regionais e exportação de mercadoria. Esse mesmo funcionário prestava um serviço no rodo e assistindo o desembarque de mercadoria que vinha do sul, procedente do sul, que era justamente trigo. Aí sim, aí o que eu acho que se o senhor pudesse falar, tipo assim, eu como oficial de fazenda, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas eu estou dizendo aqui, eu que estou falando. Não, é porque o que falta, o senhor falar eu como oficial de fazenda, entendeu? Quando eu era oficial de fazenda. Vai ter alguma pergunta assim que mais é de emoção, alguma coisa assim? Pô, no final a gente no final, pergunta pra aí eu ele. faço a dos olhos. Ah, então tá bom então. Eu tava pensando nisso ainda. Bem, deixa eu ver como é que é.
quando tu entrasse, pai, só tinha oficial de fazenda, né? Não tinha outro cargo lá dentro. Tinha escriturário. Não, o escriturário passou a ser oficial de fazenda, né? Suplementar. Pois é, mas quando tu entrou, então só era oficial de fazenda, não tinha outro cargo. Tinha, mas era tudo suplementar. De suplementar. De carreira. Não, tinha revisor de despacho. Foi criado também o cargo de revisor de despacho manifesto, mas era cargo isolado. Cargo isolado, não era de carreira. Não. Mas, assim, E tinha o economista, Café tinha Paz era economista, oficial de fazenda. tinha economista, tinha tesoureiro, ajudante tesoureiro, Mas era tudo cargo isolado. tudo mas, cargo isolado. O único cargo que tinha realmente de Carreira era oficial de fazenda. Isso, efetivo de carreira, pois é. De carreira oficial de fazenda. Isso, pois é, era bom ele colocar isso, entendeu? Se ele colocar isso que tu falaste agora, que o único cargo, quando o senhor entrou como oficial de fazenda, que o único cargo que tinha realmente de carreira Era oficial de fazenda. Então, mas o que Era você oficial de sabe fazenda. isso? O único cargo que tinha o Estado, que a fazenda contava mesmo, era com os oficiais de fazenda. Entendeu? Tanto que uma equipe, as melhores equipes, era tirada para fiscalização. Os mais espertos, aqueles e tal, eles chamavam e tal. E os outros que trabalhavam em folha de pagamento, que queriam e não podiam, não tiveram a escolha, entendeu? Deram uma gratificação que não me recordo o valor. Só pode encostar, obrigada. Entendeu? Era dado para ele uma gratificação, um cala-boca. Entendeu? Aí eles ficavam lá e os outros operavam. Como Prazeres, na fiscalização, como Durães, e outros. E eu mesmo me incluo nisso. Entendeu? E era assim, naquela época, você não tinha escolha. Eu cansei de chegar na fazenda e dizer, Renê, tu tem que viajar amanhã. Amanhã para o Maitá. Mas aconteceu mesmo isso. É verdade. Aí eu corria, ia ao comércio, fazia logo umas compras para deixar em casa e avisar para minha esposa. Agora eu vou viajar amanhã. Já estava com o ofício do aeroporto. No dia seguinte já ia viajar, porque a diária ia para o banco. Naquele dia já me apresentava para o coletor lá na Maitá, quando era Maitá, Parintins, quando era em Parintins, nas três fronteiras aqui em Tabatinga. Era assim que a gente fazia. Uma ocasião eu fui mandado fazer uma vistoria como oficial de fazenda na exatoria de São Paulo de Olivença, não, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant. Uma vistoria. E Atalé do Norte. O secretário designou uma lancha, eu subi na lancha. Até a lancha ficou em Tabatinga. Eu subi na lancha, fiz esse serviço em Santo Antônio de Sá, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant, e fui a Atalé do Norte e retornei de avião para Manaus. Então, não tinha como recorrer. Foi criado uma carreira, carga e comissão, de inspetor de exatoria. Carga e comissão. Eram designados equipes para o Juruá, equipe para Madeira, Purus, mas quem era? E eram compostos por oficiais de fazenda, inspetores de renda. Não tinha como recorrer. E isso me alegrava muito. Eu sempre gostei de trabalhar na fiscalização, sempre. Aí eu estive fui chefe, eu tive 14 anos. Eu fui chefe, fui exator. Uma ocasião, o doutor Yama achou que eu devia ir para um determinado município, eu relutei para não ir. Mas porque minha mãe morava comigo em Manaus, minha mulher era professora, e o doutor Yama chegou a oferecer
o cargo de diretora do colégio no local para ela ir, mas ela não quis ir. Ela não quis ir. Eu tive que ir só. E passei 3 anos lá. Quando retornei, fui convidado para assumir o serviço de controle de arrecadação do interior. Por quê? Por causa do meu desempenho, era esperto e tal, ativo. E lá eu assumi a chefia. Os balancetes não estavam saindo, havia muito atraso no balancete. E eu fazia um relatório de todas as exatorias, entendeu? Tinha um prazo, parece dia 5, a exatoria que não entrou com balancete ficava sem valor, entendeu? Aí esse relatório eu levava para o secretário, aí o secretário mandava eu ir lá. Eu que tinha que ir, porque se fosse nomeado uma comissão de inquérito, eram 3, a despesa era maior. Não, você, o chefe, você tem que ir. Aí eu batia lá no município, sabe o que foi que houve? Vai lá. Hoje não acontece mais isso, mas antigamente era assim. O exator não podia vir para a capital, era proibido de vir para a capital. Ele não podia vir. Para vir trazer o balancete, ele tinha que comunicar. O fulano e tal vai o balancete. Aí o diretor geral mandava autorizo. Ele vinha e recebia diária. 3, 4 diárias, 5 diárias, passagens aéreas. Mas sem permissão não podia. Se fosse encontrado, era suspenso. Não podia. Ele às vezes vinha escondido. Eu mesmo, quando era chefe da arrecadação no interior, fui lembrado pelo diretor-geral, que era o Teófilo Marinho, que eu devia fiscalizar a ida desse rapaz, desse moço para o município. E às vezes eu ia até o aeroporto. Para deixar no aeroporto. Ele sabia que, não, eu vou lá contigo e tal. Mas estava observando que ele estava viajando. Então a vida do oficial de fazenda foi importante até 76, quando criaram os cargos de... em 70 foram criados essa equipe. Foi criada essa equipe, que fez realmente um bom trabalho. Os oficiais de fazenda fizeram um grande trabalho na fiscalização. Ali constituíram, foi assim que surgiu a fiscalização, a divisão de mercadoria em trânsito. É assim que surgiu a divisão de fiscalização. E criaram os cargos de fiscal auxiliar. Fiscal auxiliar. Para auxiliar o oficial de fazenda. Não, o oficial de fazenda ficou já para trás. Nessa época, o oficial de fazenda já começou a ser... Esse oficial de fazenda, abrir esse cargo de fiscal... aliás, não era nem fiscal auxiliar. Eles criaram o cargo de auxiliar de fiscalização sobre a circulação de mercadoria em trânsito. Uma função até meia... Mas o pessoal aceitou porque o objetivo deles era trabalhar, contribuir, participar. O pessoal aceitou. Houve um curso de 6 meses na Receita Federal que versou sobre legislação. Mas todo mundo era acostumado, familiarizado com isso, não teve nenhum problema, não houve reprovação. Aí eles se tornaram auxiliar de fiscalização, depois transferido para a função de fiscal auxiliar. Seu Renier, quando é que o senhor passou de oficial para fiscal? 80, de fiscal passei 86. 86, né? Quer dizer, o senhor... Olha, é o seguinte, eu vou te contar uma coisa. O governo Enoque Reis, nós éramos oficiais de fazenda. O governo Enoque Reis, ele tomou conhecimento que tinha aquela equipe que trabalhava, porque os governadores, isso aqui é verdade,
eles quando estavam em dificuldade, eles reuniam no auditório para conversar. Entendeu? Para conversar conosco. Para conversar conosco, pelo pessoal da equipe da fiscalização. E lógico que entrava a equipe toda, entrava oficial de fazenda, porque só existia oficial de fazenda nessa época. Pediam empenho, pediam interesse, pediam e tal. Os diretores acionavam, botavam blitz em determinado ponto, blitz no aeroporto, blitz não sei aonde, entendeu? Aí é assim. Eu lembro que então era uma função importante, era a oficial de fazenda. Situação de estar sendo... Não, eu vejo a equipe da Secretaria de Fazenda uma equipe especial. É uma coisa que é técnico, é uma função especial, uma função, é uma pessoa competente que está ali trabalhando em função do Estado, em função da arrecadação do Estado. Ali não tem maior nem menor, todos são importantes. Se o fiscal vai para a rua atrás de arrecadação, ele traz o quê? Papel para dentro da repartição. Quem que vai executar? São os administrativos que vão executar. É o técnico que vai dizer. Eu lembro que a Lucinier, a minha filha, trabalhava no setor, que passava por ela os autos lavados para o fiscal. E ela ainda era oficial de fazenda. E ela encontrava ali algumas falhas, lapso. Porque, olha, os autos eram lavrados na rua, cara. O comerciante reclamando, se maldizendo, que o governo só quer dinheiro, que o governo não sei o quê, reclamando do governo. E o fiscal tinha que calcular, o oficial de fazenda tinha que calcular aquilo, saber o valor, dar um preço para a mercadoria. Entendeu? Ele tinha que dar um preço para a mercadoria. Quanto é que vale essa mercadoria? Entendeu? Somar aquilo em cima de um caminhão, acima, num porta-luva do carro, com o camarada reclamando. Entendeu? E fazer tudo correto. E fazer tudo correto. O trabalho, o nosso trabalho, principalmente quando a gente, no começo que não tinha, nós dormíamos na BR-319 em carro, dentro do Fusca, passar a noite, porque a balsa chegava a qualquer hora do dia ou da noite. E você não podia passar, porque o volume de nota fiscal que chegava numa balsa daquela era grande. Se você perder, a fazenda perdia, porque não tinha o órgão lá para registrar na hora. E fazia isso éramos nós, que carimbávamos a original e destacávamos a cópia, para que aquela nota não sofresse extravio. Então, eu acho que todos nós estamos num só barco. Seu Renier, quando o senhor trabalhava como oficial de fazenda, fazendo essa atividade toda, vocês lavravam auto de infração? Não, infração não. Aí, isso aí cabia... E passamos, depois que passamos a exercer outra função, a função de fiscal auxiliar, nós despertamos para a disparidade, porque o fiscal auxiliar trabalhava só, como o oficial de fazenda trabalhava só. Mesmo quando era oficial de fazenda, se lavrava um auto de apreensão da mercadoria, que era retida na fazenda, ou quando era terceiro, tinha que ser pago na hora. Se não pagasse, ficava retida na repartição. Quando era empresa, ela podia ficar, ele podia ficar com o fiel depositário. Mas esse auto era feito dentro de uma embarcação em cima de um saco de açúcar. Entendeu? O contribuinte não facilitava para você nenhum conforto. Sabe, na rua não podia. Então aquele auto, a gente fazia tudo por onde se tornar um documento sério. Agora,
você dava entrada naquilo, entendeu? Quem pegava os pontos era o fiscal que ia lavrar o auto de infração depois. Mas antes, seu Renier, quando só tinha um oficial de fazenda, nós vimos na legislação que o oficial de fazenda fazia tanto a apreensão da mercadoria quanto também o auto de infração. Não, isso aí não. Mas eu acho que foi antes dele entrar, na década de 50. Os escriturários. Isso, os escriturários. Os escriturários podia acontecer isso aí. Só pode falar isso? Hã? Os escriturários, nessa década de 50, eles lavravam o auto de infração? Só pode falar isso? Não, olha, não existia fiscalização. Vou te dizer o que acontecia antes, não. Olha, o que existia até antes, até o meu ingresso, o secretário designava uma equipe. A cidade era pequena. Nós tínhamos o quê? Marquês de Santa Cruz. Nós tínhamos alguns comércios de instalação. Nós tínhamos na Marquês de Santa Cruz. Nós tínhamos na 7 de Setembro, na Eduardo Ribeiro, na Joaquim Nabuco. Pequeno grupo de comércio. Então o secretário designava comissão de velhos funcionários escriturários. Eram doutores, advogados, dentistas, como o doutor Rio Negro Franco. Rio Negro Franco era dentista, era educado. Lauro Falcão Grangeiro, professor. Letício de Campos Dantas era escritor. Aldo de Moraes. Deixa eu ver o outro. Vários. E eles faziam esse levantamento. A cidade era pequena. Eles deviam lavrar um auto, eu não me recordo, da auto de infração naquela época. E a arrecadação. Tu sabes, antigamente nós só tínhamos o banco. Em 54, por exemplo, nós só tínhamos o Banco do Brasil, em Manaus. Caixa Econômica. Deixa eu ver se eu me lembro outro. Banco da Borracha, hoje o Baza. Eu lembro que a arrecadação era feita na fazenda, naquele prédio lá. E os pagamentos também. Entendeu? Funcionário, o contribuinte chegava lá e carimbava as guias e pagava o imposto. Lá o secretário descia, vinha de lá para saber a arrecadação e informar para o governador a arrecadação. Só com a criação do BEA, que aconteceu em 56, foi que passou esse dinheiro a ser recolhido pela fazenda e remetido para o BEA. Depois passou o processo todo para lá. Era das reformas. 55? Ainda, Mas logo depois veio... No ano de 1959, o governo aprovou a lei número 5, de 29 de janeiro, na qual criou a classe isolada dos cargos fiscais de venda. Então, acho que entre 55 e 59, eram vocês que faziam isso, né? 59? 55 a 59, essas atividades todas eram oficial de fazenda. Era oficial de fazenda, menos a fiscalização, não fazia não. Então não era feita a fiscalização, não tinha auto de infração. A auto de infração sempre foi feito pelo fiscal. Mas antes a gente pegou a Não, lei. mas talvez eles não tivessem. Talvez ele não fizesse. O que acontece é que eu acho que ele, nessa época que ele entrou, ele não era designado para essas atividades. Entendeu? Por isso que ele Não, era é o que eu estou dizendo. O secretário designava uma equipe, é isso aí. De oficiais de fazenda. Então é isso. É isso mesmo. E a partir de 59, que talvez só os fiscais puderam... Mas, olha, a fiscalização nos rios, nos beiradões, nas usinas, era feita por oficial de fazenda. No litoral, era feito por oficial de fazenda. Agora, no rodo, oficial de fazenda. Agora, no comércio, era o secretário designava uma equipe de velhos oficiais de fazenda. Homens que entravam de paletó e gravata. Eu lembro que quando eu entrei, em 56, quando eu entrei de camisa. Tá? Tem camisa lá. E todos eles andavam de paletó e gravata. Eles chegavam, aqueles graúdos, aqueles medalhões, sabe? Estavam lá, então eles achavam que, porque eles eram escriturários,
Quando eu recebi o meu pagamento, meu vencimento, eu passei a receber o meu salário, eu passei a trabalhar, logo que entrei na despesa, com a dona Luci Cardoso. Ela era a mulher que mandava lá ela que assumia a diretoria, era diretora geral da fazenda. Depois, quando veio a secretaria, que ela ficou contadora geral. Então eu comprei uma camisa bonita, toda listada, sabe? Bonita. Eu digo, agora eu vou fazer inveja ao pessoal lá. Aí, vesti aquela camisa, fui para lá, sabe? A dona Lucia, acostumada com o pessoal da paletó e gravata, entendeu? Me viu todo pintado lá com aquela camisa, balangandé. Ela mandou o Martins, que era o servente, me chamar. Sabe? Mandou o servente, o Martins, me chamar. Martins, chame ali seu Renier. Aí eu fui lá. Meu filho, você veio trabalhar de blusa de pijama, meu filho. Eu digo, não, dona Luci, isso aqui é uma camisa bonita, balangandante que eu comprei, está na moda. Mas eu não quero que você trabalhe com isso. Você vê como era a fazenda naquele tempo. Ela me deu um prazo, como eu morava na Miranda Leão, eu fui trocar a camisa, aquele exagero. Se um chefe fizer isso hoje, ele vai para a cadeia, pá. Ele vai preso. Você vê o poder que tinha aquele. Você vê como é que o funcionário anda aqui, olha, de paletó, olha o doutor Rio Negro, ela falou para mim. Para comer, aí foram... O doutor Yama achou, o Walter Salgado, sempre conheceram, me chamou para dar... Eu tive um problema em 52 com meu pai, e eu pedi o secretário para ir buscar, porque os meus 2 irmãos me deram a passagem para ir lá, trazer o velho para se tratar aqui. Entendeu? Tu vai, vou. Eu fui falar com o secretário, doutor Yama, ele disse, não, eu não posso. Quem sou eu para permitir você viajar? Não posso. Eu não. Doutor, eu vou quarta-feira e volto quinta. O avião vai num dia, só trazer meu pai para fazer tratamento aqui. Ele, não. Aí eu fui com o Monte Fusco, que era contador geral, nessa época. Monte Fusco. Rapaz, eu queria... Rapaz, meu pai está doente, minha mãe passou um telegrama e o secretário não deixa. Mas não deixa por quê? Não sei, ele diz que ele não pode autorizar. Ele tem que ir para a junta médica, mas ele tem que viajar logo agora, não vai dar tempo. Tu explicasse direitinho para ele, expliquei. Não, eu não estou acreditando nisso, não. Voltei com o doutor Yama, ele não... Rapaz, eu sei de novo. Aí o Monte Fusco me disse, não, pede tuas férias que eu autorizo. Quando tu chegar, tu reassume. Aí ele autorizou, eu fui embora peguei o avião e fui embora para lá. Cheguei lá, meu pai já tinha falecido. Aí, o que eu tinha que fazer? Pegar minha mãe, que estava sozinha lá, entendeu? Juntar as galinhas dela numa capoeira, entendeu? E trazê-la para Manaus. Alugar a casa, vender um barco que ele tinha, que era o consultório dele, e vir embora para Manaus. Quer dizer, eu não pude voltar no outro dia, né? Aí eu voltei. Eu não sei se foi por isso. O doutor Yama, nessa época, aí eu cheguei em casa, levei a minha mãe lá para casa. Quando eu fui à fazenda, o Walter disse, olha, tem um negócio para tirar no gabinete. Fui lá, estava designado para administrador da exatoria de Canutama. Me virei para desfazer isso, mas não consegui, tive que ir. Não, mas acho que tu não está se lembrando. É aquela história que não tinha nada para comer em Canutama. Bem, aí o navio ficou do outro lado. A fiscalização, existia o regatão. O regatão é aquele que atracava em todos os portos e vendia. Ia vendendo mercadoria e ia recebendo borracha. Produtos regionais. E tinha os barcos que transportavam frete.
Esse passava direto, só levava passageiro. Alguns deles, maiores, levavam passageiro. Eles saíam de Belém, Manaus, e subiam Purus, como subia o Juruá, Solimões. No Purus ele ia até Rio Branco, Acre. É aquele Domingos das Mar, um navio grande. E a cidade, lá onde eu estava, não tinha nada. A padaria fechou porque não tinha trigo, não tinha arroz, não tinha bolacha, não tinha nada. Entendeu? Aí chegou um navio, Domingos das Mar, numa firma de Belém, que ia levando frete para o Acre. E como anoiteceu, o rio estava seco, o comandante atracou do outro lado do rio. Aí o pessoal, o comerciante daqui, foram a bordo para comprar alguma coisa. Comandante Pombo, é um comandante legal, ele se tornou meu grande amigo. Aí foi lá com ele, não posso, não, Deus me livre, eu for fazer isso, a firma me demite. Não posso, eu não tenho nota fiscal, não tenho nada, não posso vender, não posso. Aí o pessoal voltou e falou comigo, rapaz, Renê, rapaz, vamos lá, fala com o comandante, rapaz, tem tudo lá, tudo que nós precisamos aqui, tem no navio, mas o homem não vende, a gente não pode vender e tal. Bora lá com ele, vamos lá. Aí eu atravessei de noite, fui no motor de popa, atravessei o rio, fui para lá com ele, me apresentaram para o comandante Moreno, legal. Aí o comandante, olha o pessoal, nós não temos trigo aí, não temos nada aí. Mas você sabe, eu não posso, é ordem da firma, não posso e tal. Eu não quero complicar, trazer complicações e tal, mas aí... Não, vamos lá, atraque, tem que atracar na cidade, não atraque aqui no barranco não, você tem que atracar na cidade. Cidade, não tenha medo de nada não, cara. Porque aí ele estava fazendo o trabalho, pai, era preocupado mais com a situação da cidade, né? E tu era autoridade lá, O oficial de fazenda era autoridade. É representante do governador. E se tu não... Eu era inspetor escolar e era perito territorial, tudo isso. Eu tinha um livro. Ainda não era oficial de fazenda. Era oficial de fazenda. Mas acumulava aí. Está acumulando com É? cargo de administrador. Eu tinha um livro. Tinha um livro desse tamanho aqui de terra. Livro que registrava lote de terra, concessão, tudo. Eu fiscalizava aquela terra do Estado e cedia, tirava, tomava. Era eu, entendeu? Examinava tudo aquilo, era eu. E o pessoal tinha medo que eu falsificasse alguma coisa. Fazer isso, cara. Mas eu queria dizer o seguinte, que a ocupação não era só fiscalizar, mas chegou um momento em que ele foi importante para liberar, para poder entrar comida na cidade, né? É isso que aconteceu com Então o comandante imediatamente foi lá, atravessou. Atravessou o rio, aí vendeu arroz, vendeu trigo, entendeu? Tu toma cerveja? Toma. Aí tomei uma cerveja com ele a bordo. Me convidou para ir ao Acre com ele. Entendeu? Me convidou para ir ao Acre com ele. Falou com a firma em Belém pela fonia. Olha e tal, aqui com... Eu disse para ele, comandante, pare aqui. Subindo ou descendo, pare. Às vezes tem uma pessoa doente, precisa viajar urgente, uma coisa e tal. Se tornou meu amigo ele, comandante o Pombo. É assim, a vida Eu acho assim que o fiscal não trabalha só. Ele faz o trabalho dele e entrega para alguém que vai concluí-lo. Ali está um antigo oficial de fazenda, embora hoje em uma outra função de técnico. Outra nomenclatura. Não seria importante que o governo, dando a mão amiga a um pessoal que tanto carregou o Estado nas costas, quando mais ele precisava, lembro que sempre os governadores chegavam na Cefaz com dificuldade, aumento não podia dar. Sempre com dificuldade para construir mais escolas, mais postos de saúde, mais hospitais.
pediam arrecadação. E eram eles que estavam na vanguarda, procurando dar os recursos a que o governador concluísse suas obras. Por isso, gente, o técnico, o oficial de fazenda, hoje com a nova nomenclatura de técnico, precisa também ser incluído no mesmo barco em que estão os fiscais, no qual eu me incluo. Na minha opinião, eu dou o braço, estendo o braço a eles, a que eles tenham essa oportunidade. E ninguém vai se decepcionar com isso. São pessoas competentes, já deram demonstração de seriedade no serviço, e estão aí para servir ao povo de sua terra.